Relicário de contos. A lagartinha comilona. De noite, ao luar, havia um pequeno ovo numa folha. E quando numa bela manhã de domingo, o sol apareceu muito brilhante e quente. Saiu do ovo uma lagartinha esfomeada. E logo se pôs a caminho, em busca de comida. Na segunda, devorou uma maçã. Mas ainda não ficou satisfeita. Na terça, devorou 2 peras. Mas ainda não ficou satisfeita. Na quarta, devorou 3 ameixas. Mas ainda não ficou satisfeita. Na quinta, devorou 4 morangos. Mas ainda não ficou satisfeita. Na sexta, devorou 5 laranjas. Mas ainda não ficou satisfeita. No sábado, devorou uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, um pedaço de queijo, outro de salame, um chupa-chupa, um pedaço de bolo de frutas, uma salsichinha, um pastel e uma fatia de melancia. Nessa noite teve dores de barriga. O dia seguinte era de novo domingo. A lagarta devorou uma folha verde. E logo se sentiu muito melhor. Deixara de ter fome. Estava realmente satisfeita. E também deixara de ser pequena. Tinha se tornado grande. Construiu uma casa apertada que se chama casulo, e ficou lá dentro mais de 2 semanas. Em seguida, abriu um buraco no casulo e fez força, até conseguir sair para o lado de fora. E era uma maravilhosa borboleta. Tenho que agradecer por tudo? Preciso estudar, preciso ir à escola. Preciso fazer serviços todos os dias. Guardar os brinquedos, arrumar a cama e agora, arrumar a cozinha. Estou cansada de tudo isso, disse Maria chateada. O papai olhou para ela e disse: Filha, você está reclamando demais. O Senhor Criador quer que sejamos agradecidos por tudo. Agradecer sempre? Agradecer por tudo? Quer dizer que preciso agradecer, até por ter que ajudar a arrumar a cozinha e a cama? Perguntou Maria, estranhando. Bem, existem crianças que não têm muitos pratos sujos para lavar, porque não têm quase nada para comer. Há outras crianças que não precisam arrumar a cama, porque não têm uma cama para dormir. E por isso, dormem no chão. O papai explicou com paciência. Estou começando a entender. Quer dizer então, que quando seco a louça, devo agradecer ao Criador, pela comida que sujou os pratos. E quando arrumo a cama, devo agradecer ao Senhor, pela cama boa e quentinha. Isso mesmo. E agradecer por muitas outras coisas ainda, disse o papai. Maria terminou de secar a louça, mas sem reclamar. De repente, ela sentiu uma alegria muito grande, e orou. Senhor Criador, eu lhe agradeço,
por tudo que o Senhor tem me dado. Me perdoe pela minha ingratidão. Ajude aqueles que não têm uma vida tão boa quanto a que eu tenho. Amém. Daquele dia em diante, Maria tentou agradecer em vez de reclamar. Agradecer até mesmo pelas coisas que não gosta muito de fazer. E sejam agradecidos. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. João e Maria. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Eles gostavam de passear pela floresta para colher flores. Antes de saírem, a mãe sempre trazia um punhado de pedrinhas brancas e dizia: levem e espalhem pelo caminho. Depois, voltem recolhendo as pedrinhas. Assim, não haverá perigo de vocês se perderem. Vão com Deus. Naquela manhã, a mãe não encontrou as pedrinhas, e entregou aos filhos um punhado de miolo de pão. João e Maria se despediram da mãe e do pai. E foram contentes pelo caminho, cantando, observando as árvores e o céu. Fazendo bolinhas com o miolo de pão. Quando resolveram voltar para casa, perceberam uma coisa estranha: as bolinhas desapareceram. Como isso pode ter acontecido? De repente, avistaram um pássaro carregando no bico um miolinho de pão. Neste momento, os dois perceberam que estavam perdidos. João e Maria caminharam o dia inteiro. E quando o sol já ia se pondo, avistaram uma casinha. Era uma casa engraçada. Toda feita de bolos, biscoitos e pão de ló. As telhas eram feitas de chocolate. E as flores do jardim, de caramelos, balas e docinhos. João e Maria comeram bastante, até que ouviram uma voz rouca e arrepiante. Quem está comendo a minha casinha? João e Maria tomaram um susto. E a velha disse: Podem entrar, crianças. Vou alimentar e aquecer vocês. Mas as aparências enganam. Na verdade, a velha era uma bruxa, que adorava devorar crianças. Ela prendeu João numa gaiola e pôs a menina para trabalhar. O plano da bruxa era engordar João e comê-lo primeiro. Todos os dias, a bruxa, que não enxergava bem, dizia: Mostre o dedinho. Quero saber se está gordinho. Entretanto, João estendia um pequeno osso de galinha, e a bruxa ficava furiosa ao sentir que o menino não engordava. Depois de um mês, ela decidiu que ia assar João de qualquer jeito. Quando a bruxa se abaixou, para ver se o forno já estava preparado, Maria encheu-se de coragem e empurrou a bruxa com todas as forças. Depois trancou a porta do forno e correu para libertar João. A bruxa gritava, mas as crianças só pensavam em se salvar. Estavam saindo da casa, quando viram um enorme baú e encontraram um tesouro. Encheram 2 sacos com moedas de ouro e com pedras preciosas, depois correram floresta adentro. Em casa, seus pais estavam na cozinha, chorando e rezando pelos filhos, que se perderam. Ao entardecer, João e Maria chegaram cansados, mas felizes. Voaram no colo dos pais. O encontro virou uma festa, com muitos beijos e abraços.
Logo depois, os pais encontraram os sacos jogados na porta da cozinha. Ficaram admirados com toda aquela riqueza. Na manhã seguinte, João e Maria contaram aos pais, em detalhes, tudo o que aconteceu. Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez, uma linda princesa, chamada Branca de Neve. Sua madrasta, a rainha, tinha muita inveja da beleza da jovem. Todos os dias, a rainha perguntava, ao seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Todas as vezes, o espelho respondia que ela era a mais bonita. Certo dia, no entanto, o espelho respondeu que havia uma donzela mais bonita, e mostrou a imagem de uma jovem. Branca de Neve, Esbravejou a rainha. Branca de Neve estava no pátio do castelo cantando, enquanto terminava seus afazeres. Um belo príncipe passava por ali, e ouviu a linda voz da moça. Ele escalou o muro do castelo para encontrá-la, mas Branca de Neve era tímida, e correu para a varanda do seu quarto. Do pátio, o príncipe cantava para Branca de Neve, que ouvia feliz. Um beijo enviado pela princesa foi levado por uma pombinha até o jovem lá embaixo. Naquele mesmo momento, a invejosa rainha tramava um plano contra Branca de Neve. Ela ordenou ao caçador real que levasse a princesa até a floresta e a matasse. Com receio de irritar a rainha, o caçador apressou-se em levar Branca de Neve até a floresta para colher algumas flores. Ao chegar lá, a jovem abaixou-se para socorrer um passarinho que havia caído do ninho. Ó, você está perdido? Por favor, não chore, disse ela. Enquanto ela falava com o animalzinho, o caçador se aproximou com um punhal, pronto para atacá-la. O caçador, no entanto, não conseguiu fazer mal à delicada princesa. Perdoe-me, por favor, Implorou ele. Em seguida, contou a ela o plano maligno da rainha. fuja minha jovem, e nunca mais volte. Branca de Neve fugiu pela floresta. Enquanto corria, ela sentia que olhos a observavam. As árvores pareciam se esticar para agarrá-la. Sem ter mais para onde correr, ela caiu no chão e começou a chorar. Depois de um tempo, Branca de Neve olhou ao redor e se viu cercada de animais da floresta. Vocês conhecem algum lugar onde eu possa ficar? Perguntou ela. Os gentis animais levaram a princesa até uma pequena cabana, mais adiante na floresta. É como uma casinha de boneca, Exclamou Branca de Neve. Ela bateu na porta, mas ninguém atendeu. Com licença, posso entrar? Perguntou. Nenhuma resposta. Então, bem devagar, ela entrou na cabana. Ao caminhar pela casa, Branca de Neve encontrou 7 cadeirinhas e 7 caminhas. 7 criancinhas devem morar aqui. Vamos limpar a casa e fazer uma surpresa a elas. A princesa sugeriu. Assim, talvez me deixem ficar. Perto dali, os 7 anões que moravam na cabana trabalhavam sem parar na mina. Eles cavavam o dia todo, em busca de diamantes. Às 5 da tarde, era hora de ir embora. Mestre, conduzia zangado, feliz, Soneca, Dengoso, Atim e Dunga, de volta para casa. Todos cantavam e assobiavam pelo caminho.
Quando os anões chegaram na cabana, as luzes estavam acesas, havia alguém lá dentro. Cuidadosamente, eles entraram, subiram as escadas na ponta dos pés, e descobriram alguém dormindo entre as cobertas. É um monstro. Sussurrou um dos anões. É uma garota. Exclamou Mestre, ao se aproximar da jovem. Os anões contemplavam Branca de Neve. Ela é linda. Disse Dengoso. Parece um anjo. Logo em seguida, Branca de Neve acordou, sentou-se na cama e disse: Muito prazer. Ela explicou aos anões quem era e quais eram os planos da malvada rainha. Não me mandem embora, por favor. Implorou. Se me deixarem ficar, posso lavar, costurar, varrer e cozinhar para vocês. Prometeu Branca de Neve. Viva, ela fica! Gritaram os anões. E então, a princesa caminhou contente até a cozinha, para preparar o jantar. Os anões desceram correndo para comer, mas Branca de Neve advertiu: A sopa ainda não está pronta. Vocês têm tempo para se lavar. Deixem-me ver suas mãos. Relutantes, os anões mostraram as mãos sujas para a princesa. Pior do que eu pensava. Disse ela. Já para fora, e lavem bem as mãos. Caso contrário, não vão comer nenhuma migalha. Os anões correram para se lavar, com exceção de um. Queria ver alguém me obrigar a me lavar. Disse Zangado. Mal terminou de falar, Zangado foi jogado na banheira, pelos outros anões. Eles o esfregaram e o deixaram limpinho. Vocês me pagam. Resmungou Zangado. De volta ao castelo, a rainha estava diante do seu espelho mágico, e fez a ele a pergunta de sempre. Em vez de responder o que ela esperava, o espelho disse que Branca de Neve era a mais bela. Ela ainda está viva. Fui traída. Esbravejou a rainha. O espelho também contou a malvada, exatamente onde Branca de Neve estava escondida. A rainha má tomou uma poção, que a transformou em uma velha bruxa. Depois, criou uma maçã enfeitiçada. Uma mordida nesta maçã, e Branca de Neve dormirá para sempre, como se estivesse morta. A rainha soltou uma gargalhada. Somente um beijo do seu verdadeiro amor poderá despertá-la. Na cabana, Branca de Neve e os 7 anões nem imaginavam os planos da rainha. Depois de terminar o delicioso jantar, feito pela princesa, todos dançaram e cantaram, até tarde da noite. Até mesmo Zangado se juntou à bagunça, acompanhando as músicas no órgão. Na manhã seguinte, antes de partirem para a mina, os anões se despediram de Branca de Neve. Dunga até conseguiu ganhar 2 beijinhos. Mestre alertou a princesa. A rainha é muito perigosa. Tome cuidado com estranhos. Não deixe ninguém entrar na cabana. Acrescentou Zangado. Disfarçada de bruxa velha, a rainha passou a noite toda andando pela floresta, em direção à casinha dos anões. Ela esperou escondida nas sombras, e observou os homenzinhos partirem. Então, bem devagar, caminhou até a cabana. Branca de Neve estava ocupada preparando uma torta, quando percebeu uma sombra. Ela levantou os olhos assustada, e viu a velha senhora junto à janela. Minha querida, está sozinha? Perguntou a rainha, oferecendo em seguida a maçã envenenada à princesa. Vamos lá, dê uma mordida. Os pássaros, amigos de Branca de Neve, sabiam quem era a velha na verdade. Antes que a princesa pegasse a maçã, eles voaram na direção da rainha, bicaram seu cabelo, e bateram as asas no seu rosto, tentando afugentá-la. Que vergonha, vocês assustando uma pobre velhinha! Disse Branca de Neve, repreendendo os pássaros. Ela se desculpou com a velha senhora, e a acomodou dentro da cabana.
Os pássaros e os animais da floresta foram rapidamente até a mina de diamantes, alertar os anões. Eles puxavam a barba e os chapéus dos anões, agarravam a manga das camisas e empurravam os homenzinhos. Finalmente, os anões entenderam. A rainha Branca de Neve, Gritou o mestre. Precisamos salvá-la. Completou zangado. Mas, antes que os anões chegassem na cabana, Branca de Neve aceitou a fruta envenenada da velha senhora e deu uma mordida. A princesa desmaiou, deixando a maçã cair no chão. Agora, eu sou a mais bela de todas. Comemorou a rainha, enquanto começava uma grande tempestade. A rainha deixou a cabana, fugindo na chuva. No entanto, antes que conseguisse escapar, os 7 anões e os animais da floresta foram no seu encalço, perseguindo-a por entre as árvores. Lá vai a malvada. Gritou zangado. Atrás dela. Trovões ressoavam, e relâmpagos iluminavam tudo ao redor, mas os anões seguiam firmes na captura da rainha. Eles a perseguiram, e a encurralaram no alto de um penhasco. Vou acabar com vocês. Gritou a rainha, tentando empurrar uma enorme pedra sobre os anões. De repente, um raio atingiu a rocha onde a rainha estava. A rocha cedeu bem embaixo dos pés da malvada, e a bruxa despencou do penhasco, sumindo na escuridão. Com o coração partido, os anões construíram um esquife de ouro e cristal, e ficaram dia e noite com Branca de Neve, que permanecia adormecida. Então, certo dia, o príncipe apareceu na clareira da floresta. O charmoso príncipe havia procurado por todos os lados a garota que ele tinha conhecido junto ao poço do castelo. Quando se aproximou da clareira, onde Branca de Neve estava, ele se ajoelhou, e com muita tristeza, beijou-a em despedida. Era o beijo de um verdadeiro amor. Com um suspiro singelo, Branca de Neve abriu os olhos e levantou-se. O príncipe vibrou de alegria, e a ergueu nos braços. Os anões sorriam e dançavam, e a floresta inteira celebrava ao som dos felizes animais. Branca de Neve estava viva. Branca de Neve agradeceu aos anões por tudo que haviam feito. Depois, despediu-se de cada um, prometendo vê-los em breve. Juntos, Branca de Neve e o príncipe partiram para o castelo, onde viveram felizes para sempre. Os 3 carneirinhos e o lobo mau. Era uma vez 3 irmãos carneirinhos. Um carneirinho pequeno, com suas orelhas e patas pequenas. Um carneirinho médio, com suas orelhas e patas médias. E um carneirinho grande, com suas orelhas e patas grandes. Eles viviam felizes, a comer e brincar, em um vale bem bonito. Mas, o capim do vale onde os 3 carneirinhos moravam, começou a se acabar. E eles viram que do outro lado da ponte, o capim era abundante. O problema é que na ponte morava um lobo muito mau, que não deixava ninguém passar. Então, os carneirinhos bolaram um plano bem esperto, e se puseram a executar. Primeiro, foi o carneirinho pequeno pela ponte a passar. Ele foi cantando assim: Tipim, 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 tipim. Tipim, 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 tipim. O lobo que dormia, acordou e gritou: Quem está cantando tipim na minha ponte? O carneirinho pequeno disse:
Calma, seu lobo. Sou eu, o carneirinho pequeno. Espere o meu irmão, ele vem logo atrás, e é mais gordinho do que eu. O lobo respondeu: Tá bom, pode passar. Ele foi cantando e passou. Depois, foi a vez do carneirinho médio, que foi cantando assim: Tapam, 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 tapam. Tapam, 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 tapam. O lobo olhou e gritou: Quem está cantando tapá na minha ponte? Calma, seu lobo. Sou eu, o carneirinho médio. Espere o meu irmão, ele vem logo atrás, e é mais gordinho do que eu. E o lobo deixou passar, e ficou esperando o outro carneirinho. Agora, foi o carneirinho grande, que veio cantando: Tapom, 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 tapom. Tapom, 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 tapom. O lobo se agitou, e gritou: Quem está cantando tapô na minha ponte? O carneirinho grande respondeu com voz forte: Sou eu, o carneirinho grande. E agora você vai ver, se vai conseguir me comer. E o lobo pulou, em direção ao carneirinho maior. Mas, se assustou com o seu tamanho. Esse carneirinho é muito grande. Eu vou me mandar daqui. Ele se assustou, deu um salto, e caiu lá embaixo no rio. O lobo nadou para bem longe, morrendo de medo. Os carneirinhos agora podiam ir e vir pela ponte à vontade. E agora tinham muito capim verdinho para se alimentar. Relicário de contos. Branca de Neve e os 7 Anões. Era uma vez, uma linda princesa, chamada Branca de Neve. Sua madrasta, a rainha, tinha muita inveja da beleza da jovem. Todos os dias, a rainha perguntava, ao seu espelho mágico: Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Todas as vezes, o espelho respondia que ela era a mais bonita. Certo dia, no entanto, o espelho respondeu que havia uma donzela mais bonita, e mostrou a imagem de uma jovem. Branca de Neve. Esbravejou a rainha. Branca de Neve estava no pátio do castelo cantando, enquanto terminava seus afazeres. Um belo príncipe passava por ali, e ouviu a linda voz da moça. Ele escalou o muro do castelo para encontrá-la, mas Branca de Neve era tímida, e correu para a varanda do seu quarto. Do pátio, o príncipe cantava para Branca de Neve, que ouvia feliz. Um beijo enviado pela princesa foi levado por uma pombinha até o jovem lá embaixo. Naquele mesmo momento, a invejosa rainha tramava um plano contra Branca de Neve. Ela ordenou ao caçador real que levasse a princesa até a floresta e a matasse. Com receio de irritar a rainha, o caçador apressou-se em levar Branca de Neve até a floresta para colher algumas flores. Ao chegar lá, a jovem abaixou-se para socorrer um passarinho que havia caído do ninho. Ó, você está perdido? Por favor, não chore, disse ela. Enquanto ela falava com o animalzinho, o caçador se aproximou com um punhal, pronto para atacá-la. O caçador, no entanto, não conseguiu fazer mal à delicada princesa.
Perdoe-me, por favor. Implorou ele. Em seguida, contou a ela o plano maligno da rainha. Fuja, minha jovem, e nunca mais volte. Branca de Neve fugiu pela floresta. Enquanto corria, ela sentia que olhos a observavam. As árvores pareciam se esticar para agarrá-la. Sem ter mais para onde correr, ela caiu no chão e começou a chorar. Depois de um tempo, Branca de Neve olhou ao redor e se viu cercada de animais da floresta. Vocês conhecem algum lugar onde eu possa ficar? Perguntou ela. Os gentis animais levaram a princesa até uma pequena cabana, mais adiante na floresta. É como uma casinha de boneca, exclamou Branca de Neve. Ela bateu na porta, mas ninguém atendeu. Com licença, posso entrar? Perguntou. Nenhuma resposta. Então, bem devagar, ela entrou na cabana. Ao caminhar pela casa, Branca de Neve encontrou 7 cadeirinhas e 7 caminhas. 7 criancinhas devem morar aqui. Vamos limpar a casa e fazer uma surpresa a elas. A princesa sugeriu. Assim, talvez me deixem ficar. Perto dali, os 7 anões que moravam na cabana trabalhavam sem parar na mina. Eles cavavam o dia todo, em busca de diamantes. Às 5 da tarde, era hora de ir embora. Mestre conduzia Zangado, Feliz, Soneca, Dengoso, Atim e Dunga de volta para casa. Todos cantavam e assobiavam pelo caminho. Quando os anões chegaram na cabana, as luzes estavam acesas, havia alguém lá dentro. Cuidadosamente, eles entraram, subiram as escadas na ponta dos pés e descobriram alguém dormindo entre as cobertas. É um monstro, sussurrou um dos anões. É uma garota, exclamou Mestre, ao se aproximar da jovem. Os anões contemplavam Branca de Neve. Ela é linda, disse Dengoso. Parece um anjo. Logo em seguida, Branca de Neve acordou, sentou-se na cama e disse: Muito prazer. Ela explicou aos anões quem era e quais eram os planos da malvada rainha. Não me mandem embora, por favor, implorou. Se me deixarem ficar, posso lavar, costurar, varrer e cozinhar para vocês, prometeu Branca de Neve. Viva! Ela fica! Gritaram os anões. E então, a princesa caminhou contente até a cozinha, para preparar o jantar. Os anões desceram correndo para comer, mas Branca de Neve advertiu: a sopa ainda não está pronta. Vocês têm tempo para se lavar. Deixem-me ver suas mãos. Relutantes, os anões mostraram as mãos sujas para a princesa. Pior do que eu pensava, disse ela. Já para fora, e lavem bem as mãos. Caso contrário, não vão comer nenhuma migalha. Os anões correram para se lavar, com exceção de um. Queria ver alguém me obrigar a me lavar, disse Zangado. Mal terminou de falar, Zangado foi jogado na banheira, pelos outros anões. Eles o esfregaram e o deixaram limpinho. Vocês me pagam, resmungou Zangado. De volta ao castelo, a rainha estava diante do seu espelho mágico, e fez a ele a pergunta de sempre. Em vez de responder o que ela esperava, o espelho disse que Branca de Neve era a mais bela. Ela ainda está viva. Fui traída, esbravejou a rainha. O espelho também contou a malvada, exatamente onde Branca de Neve estava escondida. A rainha má tomou uma poção, que a transformou em uma velha bruxa. Depois, criou uma maçã enfeitiçada. Uma mordida nesta maçã, e Branca de Neve dormirá para sempre,
como se estivesse morta. A rainha soltou uma gargalhada. Somente um beijo do seu verdadeiro amor poderá despertá-la. Na cabana, Branca de Neve e os 7 anões nem imaginavam os planos da rainha. Depois de terminar o delicioso jantar, feito pela princesa, todos dançaram e cantaram, até tarde da noite. Até mesmo o Zangado se juntou à bagunça, acompanhando as músicas no órgão. Na manhã seguinte, antes de partirem para a mina, os anões se despediram de Branca de Neve. Dunga até conseguiu ganhar 2 beijinhos. Mestre alertou a princesa. A rainha é muito perigosa. Tome cuidado com estranhos. Não deixe ninguém entrar na cabana, acrescentou Zangado. Disfarçada de bruxa velha, a rainha passou a noite toda andando pela floresta, em direção à casinha dos anões. Ela esperou escondida nas sombras, e observou os homenzinhos partirem. Então, bem devagar, caminhou até a cabana. Branca de Neve estava ocupada preparando uma torta, quando percebeu uma sombra. Ela levantou os olhos assustada, e viu a velha senhora junto à janela. Minha querida, está sozinha? Perguntou a rainha, oferecendo em seguida a maçã envenenada à princesa. Vamos lá, dê uma mordida. Os pássaros, amigos de Branca de Neve, sabiam quem era a velha na verdade. Antes que a princesa pegasse a maçã, eles voaram na direção da rainha, bicaram seu cabelo, e bateram as asas no seu rosto, tentando afugentá-la. Que vergonha, vocês assustando uma pobre velhinha! Disse Branca de Neve, repreendendo os pássaros. Ela se desculpou com a velha senhora, e a acomodou dentro da cabana. Os pássaros e os animais da floresta foram rapidamente até a mina de diamantes, alertar os anões. Eles puxavam a barba e os chapéus dos anões, agarravam a manga das camisas, e empurravam os homenzinhos. Finalmente, os anões entenderam. A rainha Branca de Neve! Gritou o mestre. Precisamos salvá-la, completou Zangado. Mas, antes que os anões chegassem na cabana, Branca de Neve aceitou a fruta envenenada da velha senhora, e deu uma mordida. A princesa desmaiou, deixando a maçã cair no chão. Agora, eu sou a mais bela de todas. Comemorou a rainha, enquanto começava uma grande tempestade. A rainha deixou a cabana, fugindo na chuva. No entanto, antes que conseguisse escapar, os 7 anões e os animais da floresta foram no seu encalço, perseguindo-a, por entre as árvores. Lá vai a malvada! Gritou Zangado. Atrás dela! Trovões ressoavam, e relâmpagos iluminavam tudo ao redor, mas os anões seguiam firmes na captura da rainha. Eles a perseguiram, e a encurralaram no alto de um penhasco. Vou acabar com vocês! Gritou a rainha, tentando empurrar uma enorme pedra sobre os anões. De repente, um raio atingiu a rocha onde a rainha estava. A rocha cedeu bem embaixo dos pés da malvada, e a bruxa despencou do penhasco, sumindo na escuridão. Com o coração partido, os anões construíram um esquife de ouro e cristal, e ficaram dia e noite com Branca de Neve, que permanecia adormecida. Então, certo dia, o príncipe apareceu na clareira da floresta. O charmoso príncipe havia procurado por todos os lados a garota que ele tinha conhecido junto ao poço do castelo. Quando se aproximou da clareira, onde Branca de Neve estava, ele se ajoelhou, e com muita tristeza, beijou-a em despedida. Era o beijo de um verdadeiro amor. Com um suspiro singelo, Branca de Neve abriu os olhos, e levantou-se. O príncipe vibrou de alegria, e a ergueu nos braços. Os anões sorriam e dançavam, e a floresta inteira celebrava ao som dos felizes animais. Branca de Neve estava viva. Branca de Neve agradeceu aos anões por tudo que haviam feito. Depois, despediu-se de cada um, prometendo vê-los em breve. Juntos, Branca de Neve e o príncipe partiram para o castelo, onde viveram felizes para sempre.
Relicário de contos. A lebre e a tartaruga. A lebre vivia dizendo para todo mundo que ninguém, entre todos os animais, era mais veloz do que ela. Uma tartaruga que passava calmamente não pôde deixar de escutar o que a lebre espalhava aos quatro ventos. A tartaruga foi falar com a lebre. Aposto que numa corrida serei a vencedora. Desafiou a tartaruga. A lebre, depois de passada a surpresa, riu-se da tartaruga. Você deve estar maluca, tartaruga. A tartaruga fez-se de ofendida e respondeu: Por acaso não está com medo de perder, está? A lebre riu-se ainda mais alto. Aviso-lhe, é mais fácil um tubarão voar do que uma tartaruga ganhar uma corrida de mim. Os animais que estavam muito interessados na disputa começaram a fazer os preparativos para a corrida. No dia seguinte, já havia uma faixa de largada. E a raposa, que dizia ser o mais inteligente dos animais, aceitou ser o juiz. Então, a raposa deu a largada com uma bandeira. E a lebre disparou na frente, antes mesmo que a tartaruga desse o primeiro passo. Mas a tartaruga prosseguiu na sua pouquíssima velocidade, não se importando com a lebre. A lebre, certa da vitória, resolveu descansar um pouco à sombra de uma linda árvore. A lebre ainda pensou antes de fechar os olhos. Se a tartaruga conseguir chegar até aqui, eu dou 2 passos e fico à frente dela. Mas a soneca que a lebre tirou durou tempo demais e ela nem percebeu que a tartaruga passou, vagarosa e silenciosamente. Quando a lebre acordou, nem percebeu que a tartaruga ia bem à sua frente. Qual não foi a sua surpresa ao ver a tartaruga cruzar a linha de chegada antes dela? Desse dia em diante, a lebre nunca mais se gabou de sua velocidade. Quem segue devagar e com constância sai sempre vencedor. A Princesa e o Sapo. Era uma vez uma jovem princesa que adorava brincar com sua bola dourada. A princesa brincava próximo ao lago, quando sem querer, deixou sua bola cair na água. Ela ficou muito triste, pois não queria entrar no lago para resgatar a bola e molhar seu belo vestido. Vendo a garota tão triste, um sapo que estava por perto disse: Por que está tão triste, princesa? E ela respondeu: Minha bola de ouro caiu no lago e não posso pegá-la. Então deixe que eu pegue para você. Podes me fazer esse favor? Mas só se depois você me der um beijo. Falou o sapo. A jovem pensou um pouco, mas aceitou o combinado e prometeu cumprir a palavra. O sapo mergulhou e foi buscar a bola dentro do lago. Levou-a até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou a bola e fugiu para o castelo. O sapo gritou: Espere! Deve cumprir com a sua palavra. O sapo começou a perseguir a princesa para onde quer que ela fosse. Quando ia comer, lá estava o sapo pedindo-lhe a sua comida. O rei, vendo a sua filha ficar muito magrinha, ordenou que pegassem o sapo e o levassem de volta ao lago. O sapo disse ao rei: Ó rei, só estou cobrando uma promessa. Do que está falando? Disse o rei, furioso. A princesa prometeu me dar um beijo, depois de eu apanhar a bola perdida no lago.
Então o rei mandou chamar a filha. O rei explicou para ela que uma promessa real deveria ser cumprida e que não devemos prometer coisas que não queremos cumprir. A princesa se arrependeu e começou a chorar, disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. Ela fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou para o chão. Diante dos olhos de todos, o sapo transformou-se num belo rapaz com roupas de príncipe. Ele então explica que uma feiticeira lhe transformou em sapo, e que o encanto só seria quebrado com um beijo de princesa. A partir de então, os dois ficaram amigos e depois se apaixonaram. Depois eles se casaram e viveram felizes para sempre. O menino desobediente. Era uma vez, um pequeno garoto levado, alegre e bastante teimoso, chamado Timóteo. Seus pais sempre brigavam com ele, por causa de suas travessuras, mas ele nunca aprendia, e os desrespeitava. Um belo dia, Timóteo estava jogando futebol no parque, quando se lembrou que sua mãe sempre o alertava que a rua mais à frente era perigosa, cheia de carros pela rua, pessoas apressadas e muita confusão. Por isso ele deveria manter distância. O garoto pensou bem, e lembrou que sua mãe disse para brincar somente no parquinho. Mas, mais uma vez ele foi desobediente e pensou: mamãe nem está olhando, que mal teria eu brincar só aqui na beiradinha. Só um pouquinho não faz mal, não é mesmo? Inicialmente tudo estava indo bem, Timóteo se divertindo e se sentindo um grande aventureiro. Mas, de repente a bola caiu no meio dos carros. Ele não pensou duas vezes e foi buscá-la, porém não percebeu que havia um ônibus vindo. Felizmente conseguiu desviar, mas no susto ele se desequilibrou e caiu. Quando foi levantar, algumas pessoas esbarraram nele. Foi quando Timóteo percebeu que havia se machucado. Seus cotovelos e joelhos arranhados, e um dedinho torcido. Logo começou a chorar, e a chamar pelos pais. No hospital, os pais do menino estavam felizes que Timóteo estava bem, e nada de pior havia acontecido. Mas ficaram desapontados, pelo garoto não ter obedecido às ordens da mãe mais uma vez. Já o menino estava arrependido, por ter sido teimoso e travesso. Após ter se recuperado, Timóteo saiu para brincar com alguns amigos. Quando seu colega João o chamou para subir em algumas árvores, para ver a vista da cidade e comer algumas frutas do pé. Inicialmente o garoto pensou em ir, mas lembrou-se que seu pai havia dito quão perigoso era subir em árvores sem nenhum adulto por perto, e imaginou que poderia ter sérias consequências. Sendo assim, Timóteo não aceitou a proposta do amigo e preferiu obedecer ao conselho do pai. Timóteo ficou orgulhoso de si mesmo, e feliz por não ter sido desobediente, e nem um pouco teimoso com as regras. Já seu amigo João, que mesmo tendo escutado que era errado subir na árvore, desobedeceu. E agora estava triste e chorando, pois havia caído e se machucado. Após tudo resolvido, João aprendeu a mesma lição de Timóteo. Não devemos desobedecer os mais velhos, eles sempre saberão o que é melhor para nós. O leão e o rato. Certo dia, o leão estava dando o seu passeio da tarde, quando sentiu muita vontade de tirar um cochilo. Ele logo encontrou uma árvore muito grande, e com muitas folhas que faziam uma bela sombra. O leão deitou embaixo da árvore para descansar.
Acontece que o lugar onde o leão se deitou era bem na frente da casinha do rato. Não foi de propósito, claro. Era difícil um leão daquele tamanho ver um buraquinho de rato tão escondido no pé de uma árvore. O rato, que estava se arrumando para ir buscar frutas para o jantar, colocou o nariz para fora da toca e levou um susto. Um leão estava bloqueando a sua saída. E agora, como ele faria? Não queria se atrever a acordá-lo. Afinal, todos sabem que nada deixa um leão mais chateado do que ser acordado do seu cochilo. O rato já estava com fome. Ele precisava sair para buscar aquelas frutas. O ratinho então tomou coragem, respirou bem fundo e saiu correndo sobre aquela montanha de pelos que estava deitada ali. Mas o pobre rato não deu sorte. Seu rabinho passou perto do focinho do leão, que sentiu uma vontade muito grande de espirrar, e acordou do seu cochilo. Quando viu o ratinho, em cima do seu focinho, ficou furioso por ter sido acordado. Ele pegou o rato entre suas patas e disse: Quem você acha que é? Para me acordar da minha soneca, não sabe o que posso fazer com você. Me desculpe, leão. Eu não queria lhe acordar, mas estava atrasado para buscar o meu jantar. Por favor, deixe-me ir sem me machucar. Eu prometo que algum dia posso retribuir esse seu gesto de bondade. O leão começou a rir. Como um ratinho do seu tamanho poderia ajudar um leão como eu? Horas, eu posso ser pequeno, mas eu também sou esperto. O rato já estava ficando chateado com a falta de educação do leão. Ele franziu a testa e perguntou: E então, temos um trato? O leão olhou para aquele pequeno ratinho e ficou com pena. Como não tinha nada a perder, resolveu soltá-lo. O rato seguiu seu caminho, e o leão voltou para sua toca, do outro lado da floresta. Num outro dia, durante um de seus passeios da tarde, o leão parou para investigar um punhado de cordas muito esquisito que estava no chão da floresta. Quando tocou a corda com a pata, foi puxado para o chão com força. Era uma armadilha. Quanto mais o leão tentava se soltar, mais preso ficava no meio das cordas. Ele caiu no chão desesperado. Com muito medo, começou a rugir pedindo ajuda. O rato estava passando ali por perto. Ele escutou os rugidos do leão e correu para ver o que estava acontecendo. O rato subiu no focinho do leão e disse: Pare de se mexer, você está apertando as cordas. Eu vou soltar você. E rápido como só um ratinho pode ser, roeu todas as cordas, até que conseguiu soltar o leão. Os dois correram dali o mais rápido possível. Quando já estavam bem longe, o leão parou e falou para o ratinho: Eu preciso lhe pedir desculpas. Eu ri de você naquele dia, mas agora eu sei que até um pequeno ratinho é capaz de fazer grandes coisas. Obrigado por salvar minha vida. Daquele dia em diante, o leão e o rato se tornaram grandes amigos. Quase todos os dias, eles saíam juntos para passear, conversar e olhar as flores da floresta. A lição havia sido aprendida. Nunca julgue alguém pelo seu tamanho. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou: Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção.
Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha. Pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro, onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol. Zezinho, o mais velho, resolveu edificar com pedras, perto das árvores, sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim ele estaria seguro contra o lobo mau. Após alguns dias, as casas de Joãozinho e Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho! Disseram os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão. Não posso. Tenho que terminar minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada, e Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos. Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Veja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho. Estou faminto. Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio. Minha casa é resistente. Então, o lobo mau soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio e o lobo foi atrás. 2 porquinhos são mais saborosos. Abram a porta, ou vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso! Gritava Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão e os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. 3 porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação. Pode entrar, lobo mau. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir o telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo.
Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer os conselhos da mamãe. Branca de Neve. Branca de Neve era uma princesinha de cabelos bem negros, pele branca como a neve e lábios vermelhos. Ela morava com sua madrasta, uma rainha muito vaidosa e má. A rainha tinha um espelho mágico. Todos os dias ela perguntava ao espelho: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?" O espelho respondia: "Não, minha rainha, você é a mais bela." Um dia, a rainha fez a mesma pergunta ao espelho. Porém, a resposta foi diferente. Ele disse: "Minha rainha, você é muito bonita, mas Branca de Neve é a mais bela." A rainha, enciumada e com raiva, chamou o caçador e ordenou que levasse Branca de Neve para a floresta e a matasse. Sem coragem de cumprir as ordens da rainha, o caçador falou: "Fuja, Branca de Neve! Não volte para o castelo, pois a rainha quer matá-la." Branca de Neve, assustada, correu. Os animaizinhos da floresta ajudaram Branca de Neve a chegar até uma clareira. Lá, ela avistou uma casinha. Aproximou-se da casa e entrou. Tudo era pequeno, parecia uma casa de bonecas. Provou da comida que estava nos pratos e, como estava cansada, juntou as caminhas do quarto, deitou-se e dormiu. Era a casinha dos 7 anões. Quando eles voltaram do trabalho, encontraram Branca de Neve dormindo. Ficaram surpresos e curiosos. Quem era ela? De onde teria vindo? O mais velho pegou a lanterna e chegou perto. Branca de Neve acordou e contou sua triste história. Os anões pediram que ela ficasse morando ali. Branca de Neve cuidava da casa enquanto eles trabalhavam. A rainha descobriu que Branca de Neve estava viva. Transformou-se em uma velha vendedora de frutas. Foi até a casa dos anões e ofereceu uma maçã envenenada para Branca de Neve. Ao morder a maçã, caiu desmaiada. Quando os anões chegaram, viram Branca de Neve caída no chão. Choraram, pensando que ela tivesse morrido. Por ser tão bela, eles a colocaram num caixão de vidro, no meio da floresta. Um príncipe que passava por ali aproximou-se. Viu Branca de Neve e por ela se apaixonou. Ela parecia dormir. Levantou a tampa do caixão e lhe deu um beijo. Nesse momento, o encanto se quebrou e Branca de Neve despertou. Olhou para o príncipe e sorriu. Tempos depois, casaram-se e foram muito felizes. Relicário de contos.
Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para sua vovó, que morava do outro lado do bosque. Caminhando pelo bosque, a menina encontrou o lobo. "Onde você vai, Chapeuzinho?" perguntou o lobo. "Vou à casa da vovó levar uma cesta de doces", respondeu Chapeuzinho. "Muito bem, boa menina. Por que não leva flores também?" Enquanto Chapeuzinho colhia as flores, o lobo correu para a casa da vovó, bateu a porta e, imitando a voz de Chapeuzinho Vermelho, pediu para entrar. Assim que entrou, deu um pulo e devorou a vovó inteirinha. Depois, colocou a touca, os óculos e se cobriu, esperando o Chapeuzinho. Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo pediu para ela se aproximar mais. "Vovó, que orelhas grandes!" disse Chapeuzinho. "É para te ouvir melhor", disse o lobo. "Que olhos enormes, vovó!" "É para te ver melhor." "Que nariz comprido!" "É para te cheirar." "E essa boca, vovozinha, que grande!" "É para te devorar." Então, o lobo pulou da cama e correu para pegar Chapeuzinho. Um caçador que passava perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que era. O lobo tentou fugir, mas o caçador atirou e matou o lobo. Chapeuzinho apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. O caçador abriu a barriga do lobo e tirou a vovó sã e salva. João e o pé de feijão. Era uma vez um menino chamado João, que vivia com sua mãe, uma pobre viúva, numa cabana bem longe da cidade. Um dia, a mãe de João disse: "Joãozinho, acabou a comida e o dinheiro. Vá até a cidade e venda a nossa vaquinha, o único bem que nos resta." João foi para a cidade e, no caminho, encontrou um homem que o convenceu a trocar a vaquinha por sementes de feijão. O homem disse: "Com estas sementes de feijão, jamais passarão fome." João acreditou e trouxe as sementes para casa. Quando a mãe de João viu as sementes, ficou furiosa, jogou tudo pela janela. Na manhã seguinte, João se levantou com muita fome e foi até o quintal. Ficou espantado quando viu uma enorme árvore que ia até o céu. Nem chamou sua mãe,
decidiu subir pelo pé de feijão até chegar à copa. João ficou maravilhado ao encontrar um castelo nas nuvens e quis vê-lo de perto. De repente, uma mulher enorme surgiu de dentro do castelo e o agarrou. O que faz aqui, menino? Será meu escravo. Mas o gigante não pode saber. Por isso, vou escondê-lo. Se ele vir você, com certeza vai comê-lo. O gigante chegou, fazendo muito barulho. A mulher havia escondido João num armário. O gigante rugiu. Sinto o cheiro de criança. E farejou em todos os cantos à procura de uma criança que estivesse escondida ali. A mulher adiantou-se e respondeu para o gigante: Este cheiro é da comida com que irei servi-lo. Sente-se à mesa, meu senhor. O gigante comeu o saboroso alimento. Depois ordenou a uma galinha prisioneira que pusesse um ovo de ouro e a uma harpa que tocasse uma bela melodia. Então, o gigante adormeceu em poucos minutos. Vendo que a mulher havia se esquecido dele, João saiu do armário e rapidamente libertou a galinha e também a harpa. Mas a galinha cacarejou e a harpa fez um som estridente. Por isso, o gigante despertou. Com a galinha debaixo do braço e a harpa na outra mão, João correu e o gigante foi atrás dele. João chegou primeiro ao tronco do pé de feijão e deslizou pelos ramos. Quando estava quase chegando ao chão, gritou para sua mãe que o esperava. Mamãe, vá buscar um machado. Tem um gigante atrás de mim. Com o machado, João cortou o tronco, que caiu com um estrondo. Foi o fim do gigante. E todas as manhãs, a galinha passou a botar ovos de ouro e a harpa tocar para João e sua mãe, que viveram felizes para sempre e nunca mais sentiram fome. Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. A mãe, preocupada, os aconselhou: Filhos, o lobo mau vive na floresta. Por isso, construam suas casas com muito zelo, porque eu não estarei com vocês para protegê-los. Os porquinhos a escutaram com atenção. Logo em seguida, arrumaram suas roupas em uma trouxinha. Pegaram um pouco de comida e partiram em busca de um lugar seguro, onde ergueriam seus novos lares. Joãozinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Ela seria de palha. Dessa forma, sobraria muito mais tempo para brincar e pescar. Luizinho, o filho do meio, preferiu que sua residência fosse de madeira e ficasse próxima à montanha. Assim, ele teria folga para se divertir e admirar o pôr do sol.
Zezinho, o mais velho, resolveu edificar com pedras, perto das árvores, sua moradia. E isso porque ele não se esqueceu do conselho de sua mãe. Zezinho sabia que gastaria mais tempo para fazer sua casa e que durante um bom período ficaria afastado das brincadeiras. Mas ele sabia também que só assim ele estaria seguro contra o lobo mau. Após alguns dias, as casas de Joãozinho e Luizinho estavam prontas, ao passo que a de Zezinho ainda exigiria muito trabalho pela frente. Vamos brincar, Zezinho? Disseram os irmãos. Dentro da floresta temos vários amigos e muita diversão. Não posso. Tenho que terminar minha casa. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a residência de pedra estava pronta, toda bem acabada, e Zezinho já poderia se juntar aos seus irmãos nas brincadeiras. Divertindo-se, eles adentraram a floresta. De repente, um lobo saltou de trás de uma árvore. Bom dia, porquinhos gordinhos. Que tal eu transformar vocês em uma deliciosa sopa de feijão fradinho? Se preferirem, posso cozinhá-los enroladinhos. Veja lá como for, minha fome vai acabar rapidinho. Assustados, os irmãos correram cada um para seu lar. O lobo mau foi atrás, aproximando-se primeiro da casa de palha. Venha cá, porquinho. Estou faminto. Se não sair, irei assoprar suas paredes. Não saio. Minha casa é resistente. Então, o lobo mau soprou. Não foi necessário fazer muito esforço para que as palhas todas voassem pelos ares. Joãozinho correu para a casa de seu irmão do meio e o lobo foi atrás. 2 porquinhos são mais saborosos. Abram a porta, ou vou derrubar tudo. Meu lar é vigoroso! Gritava Luizinho. O lobo soprou e soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão e os 2 porquinhos correram para a casa do irmão mais velho. 3 porquinhos gordinhos são bem mais apetitosos. Saiam agora, sem demora, ou vou destruir esta habitação. Pode entrar, lobo mau. Minha moradia é resistente, toda feita de pedra. O lobo encheu o peito de ar e deu um longo sopro. A casa nem se mexeu. Novamente, ele encheu seus pulmões de ar e fez uma verdadeira ventania. As paredes não se moveram. Ele insistiu outra vez, mas nada aconteceu. E agora? Disse o lobo. Então, o malvado teve uma ideia. Vou subir o telhado e entrar na casa pela chaminé. Ouvindo o barulho no teto, os porquinhos colocaram fogo na lareira, fazendo com que as labaredas queimassem o rabo do lobo. Uivando de dor, o lobo correu pela floresta. Em pouco tempo, já estava muito, mas muito distante. Joãozinho e Luizinho abraçaram Zezinho, que lhes ensinou uma importante lição. É preciso sempre obedecer os conselhos da mamãe. O patinho feio. Era uma vez uma mamãe pata que pôs 5 ovos. 4 lindos patinhos saíram primeiro da casca. E, por último,
Um patinho tão feio que dava dó. Quando crescer, ficará bonito, pensou esperançosa a mamãe pata. O patinho crescia e a mamãe pata ficava mais triste. Ele continuava feio e esquisito. Os mais velhos o olhavam com pena. Os mais moços zombavam dele, chamando-o de patinho feio. Pobre patinho, vivia triste e não brincava com ninguém por causa de sua feiura. O patinho preferia ficar sozinho do que perto daqueles que riam dele. Um dia, resolveu ir embora para bem longe. Andou muito pela floresta, até que anoiteceu. Ele estava cansado, com fome e com muito medo. Também estava triste com seus amigos e, por isso, venceu o medo e adormeceu ali mesmo. De manhã, quando acordou, ainda tinha fome. Andou mais um pouco e ouviu um barulho de água. Correu e encontrou um lago, onde alguns patos selvagens brincavam alegremente. Quis falar com eles, mas um barulho de espingarda espantou todos e ele ficou sozinho novamente. O patinho resolveu ficar por ali mesmo, pois conseguia muitos peixes para se alimentar. Com o tempo, foi ficando mais forte e robusto. A primavera chegou e todos os cisnes resolveram aparecer no lago. Um deles veio conversar com o patinho. Ele não acreditava que um belo cisne quisesse ser seu amigo de verdade. Ora, olhe seu reflexo na água, pediu o cisne. O patinho viu o reflexo e descobriu que ele também era um cisne. Então, resolveu juntar-se àqueles lindos e majestosos cisnes e viveu feliz para sempre.